Boa noite, pessoal. Hoje é o primeiro vídeo do Direito Constitucional. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do direito constitucional. Isso vai ser uma série de vídeos, esse é o primeiro. Então vamos falar sobre o direito constitucional, começando do zero. Introdução ao direito constitucional. Conceito. O objeto de estudo do direito constitucional é a Constituição, que é a lei fundamental e suprema de um Estado, criado pela vontade soberana do povo. Ponto. É a ela que determina a organização política e jurídica do Estado, disposto sobre a sua forma, os órgãos que integram e as competências deste, e, finalmente, a aquisição e o exercício do poder. Ponto. Cabe também estabelecer as limitações ao poder do Estado e enumerar os direitos e garantias fundamentais. Ponto. Agora vamos falar sobre a estrutura. A Constituição Federal ela é dividida em três partes. Primeiro, preâmbulo, parte dispositiva, que é do artigo 1º ao 250, o ADCD, ato dos dispositivos constitucionais transitórios, que é do artigo 1 ao 123. No texto temos a divisão em artigo, inciso, parágrafo e alíneas e item. Preâmbulo. O preâmbulo diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundado na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgando sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Primeiro, princípios, valores, ideologias que inspiraram o poder constituinte originário. Segundo ponto, norteia a interpretação do texto constitucional. Terceiro ponto, não tem força normativa sem relevância jurídica ou força cogente. Quarto ponto, reflete a posição política, ideológica e histórica. Próximo ponto, não é norma de reprodução obrigatória pelos Estados. Não limita o poder constituinte, derivado e formador. Último, não serve de parâmetro de constitucionalidade para as leis. Temos 2 minutos e meio. Vamos falar agora sobre a parte dogmática, que é a parte permanente, o corpo principal. Vamos lá. Vou começar aqui. Vamos. A parte constitucional. Primeiro título, dos princípios fundamentais, que vai do artigo 1 ao artigo 4º. Título 2, dos direitos e garantias fundamentais, que é do artigo 5º ao 17º. Título 3, da organização do Estado, do artigo 18 ao 43. Título 4, da organização dos poderes, que vai do artigo 44 ao 135. Título 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas, que vai do artigo 136 ao 144. Título 6, das tributações e do orçamento, do artigo 145 ao 169. Título 7, da ordem econômica e financeira, que vai do artigo 170 ao 192. Título 8, da ordem social, que vai do artigo 193 ao 132. Título 9 e último, das disposições constitucionais gerais, que vai do artigo 133 ao 250. Agora vamos falar sobre ato das disposições constitucionais transitórias, o famoso ADCT. O ADCT tem 2 tipos de normas. A. Regras de transição entre a Constituição anterior, de 1969, e da atual, de 1988. B. Regras que têm caráter transitório. Agora vamos falar sobre as fontes. Primeiro ponto, a Constituição, site do Planalto. Doutrina, jurisprudência, Supremo Tribunal Federal
e o Superior Tribunal de Justiça, famoso STJ. Quarto, súmulas vinculantes e súmulas. Vamos falar sobre a súmula. A súmula não interfere na livre convicção dos juízes e podem ser criadas por diversos tribunais definidos. E enunciado a jurisprudência daquele tribunal, a súmula vinculante é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais, abre parênteses, com exceção do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e diferente da súmula, ela só pode ser criada pelo STF. Vamos falar agora sobre os princípios fundamentais. A Constituição Federal de 1988, em seus artigos do 1º ao 4, apresenta os princípios fundamentais. Esses princípios, também chamados de estrutura, estabelece a forma, a estrutura e os fundamentos do Estado brasileiro, a divisão dos poderes, os objetivos a serem seguidos pelo Estado e as diretrizes a serem adotadas nas relações internacionais. Pela leitura dos artigos mencionados, podemos extrair os seguintes princípios fundamentais. Primeiro, princípio federativo, artigo 1º, caput. 2. Princípio republicano, do artigo 1, caput. 3. Princípio democrático, do artigo 1, caput, parágrafo único. 4. Princípio das separações dos poderes, artigo 2. 5. Fundamentos da República Federativa do Brasil, que vai do artigo 1, inciso. 6. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, artigo 3. O 7. Princípio que rege as relações internacionais do Brasil, artigo 4. Vamos analisar de forma objetiva e pontual cada um desses princípios. Princípio federativo. O princípio federativo define a nossa forma de Estado. Já foi aí 7 minutos, então vamos lá. Vamos lá para a terceira parte. A terceira parte diz o seguinte, direito constitucional. Por forma de Estado, entende-se o modelo de exercício do poder político em função do território de um dado Estado, ou seja, a existência ou não de repartição de poderes autônomos. Leva em consideração ainda a composição geral do Estado, a estrutura do poder, sua unidade, tributação, atribuição e competência no território do Estado. Ponto. Existem duas formas de Estado relevante, simples ou unitário. Dessa forma de Estado, o poder único é centralizado e exercido sobre todo o território sem as limitações impostas por outra fonte de poder. Ponto. De forma geral, Estado como menor extensão. T. Próxima é territorial. Costuma adotar esse modelo de Estado no qual existe uma unidade de poder político interno com exercício centralizado. Ponto. Exemplo, França, Paraguai e Uruguai. Ponto. Agora vamos para o próximo. Composto ou federação. Essa forma de Estado é organizado por mais de um poder político. Existe uma pluralidade de poderes políticos internos, ou seja, ocorre uma repartição de poderes autônomos. Exemplo, o Brasil e os Estados Unidos da América. O Brasil adota a forma de Estado federativo. Então vamos lá. O Pacto Federativo causa pétrea, ou seja, não pode haver proposta em emenda constitucional para extinguir, abolir a federação. Inciso 4. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tende a abolir. Inciso 1. A forma federativa do Estado. O modelo federativo do Estado encontra-se previsto no artigo 1º da Constituição Federal de 1988. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, 2 pontos,
Contudo, esse dispositivo deve ser analisado conjuntamente com o artigo 18 da Constituição Federal, que define a organização política administrativa do Estado brasileiro. Dois pontos. O artigo 18, a organização política administrativa da República Federativa do Brasil, compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Ponto final. Federalismo é uma aliança, união, entre estados membros para a formação de um Estado federal, em que as unidades federais, os estados, preservem a autonomia política, enquanto a soberania é transferida para o Estado federal. Ponto. Para que exista uma federação, basta a existência de pelo menos dois tipos de entidades, a União e os Estados-membros. Ponto final. Em alguns estados, como o Brasil, existem mais do que apenas duas entidades. No caso brasileiro, além da União dos Estados, temos ainda o Distrito Federal e os municípios. Ponto. Destaca-se que os municípios somente passaram a ser considerados como entes federados autônomos a partir da Constituição de 1988. O federalismo nasceu com a Constituição norte-americana de 1787. Ponto. No Brasil, a forma federal de Estado foi adotada provisoriamente em 1889, junto com a proclamação da República, mas foi consolidada com a Constituição Republicana de 1891. Ponto. Observe que a República Federativa do Brasil, RFB, é o nome do Estado Federal brasileiro do país Brasil e representa o todo. Esse ente é dotado de soberania, que é o poder supremo atribuído aos estados. Próximo. Vamos falar aqui agora direito constitucional, dando continuidade. Consiste na capacidade de autodeterminação e classifica-se como pessoa jurídica de direito público internacional. A RFB é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Dizer isso é o mesmo que afirmar que a RFB compreende a União, estados, Distrito Federal e municípios como membros no artigo 18. Isso porque a União mencionada no artigo 1º, mesmo com inicial minúscula, é a mesma União mencionada no artigo 18. Ponto. Dessa forma, o Estado Federal Brasileiro, ente soberano, que é a República Federativa do Brasil, é formado pelos seguintes entes federativos. Dois pontos. A União, Estados, membros, município e o Distrito Federal. Todos dotados de autonomia política e são classificados como pessoas jurídicas de direito público interno. Ponto. Agora, a gente vai parar por aqui. Já está indo aí 13 minutos. A gente ficou grande. No próximo vídeo nós vamos falar sobre detalhes sobre República Federativa do Brasil e a União, Estado, Distrito Federal e Município. Não perde o próximo vídeo. Desde já agradeço a atenção. Se gostou, deixe o seu like. Se não gostou, pode deixar o seu dislike, porque de qualquer forma estará contribuindo para o crescimento desse canal. E aciona o sininho para receber notificações quando postarmos novos vídeos. Valeu, obrigado, tchau!